Ele era um funcionário solitário que reencarnou em um mundo mágico com habilidades mágicas, SS. Shin Wolford, um verdadeiro escravo do trabalho no Japão moderno, dedicava suas horas a fazer horas extras, sem tempo para socializar. Certo dia, após mais um longo período de horas extras, ele desmaiou enquanto refletia sobre o rumo de sua vida. Ele não percebe que Truck-kun está vindo atrás dele e sofre um acidente que acaba com sua vida e o envia para outro mundo. Ele reencarna em um mundo repleto de magia e mística, heróis e demônios. A primeira lembrança que ele tem é de destroços de um ataque de demônios, sendo ele o único sobrevivente. Lá, ele é encontrado por um mágico chamado Merlin, que o adota. Shin vive como neto e único aluno de Merlin, em uma casa isolada na floresta. Graças ao seu conhecimento e mentalidade no mundo moderno, ele se destaca em tudo, seja magia ou esgrima. Um dia, Shin, com 8 anos, vai à floresta caçar. Escondido em um arbusto, usa magia de vento e caça galinhas. Também captura um javali, e satisfeito, volta para casa e mostra a Merlin. Merlin fica surpreso que o garoto usou magia do vento para matar o javali, a mais eficaz para a caça. Ele decide testar a magia de Shin, e pede para acender uma madeira. Shin faz isso alegremente, imaginando a combustão. Ele está feliz por não precisar gritar encantamentos para fazer magia, senão morreria de vergonha. Nesse momento, Melida Bawan, sua professora de equipamentos mágicos, e Michael Collin, seu instrutor de espada, chegam ao chalé. Melida é uma ativista da PTA e imediatamente repreende Shin por caçar um javali. Ela diz que é muito perigoso para alguém da idade dele, mas ele explica que não é tão perigoso assim, considerando que ele usou o equipamento mágico que fizeram juntos e recebeu um bom treinamento de Michael. 2 anos depois, Merlin leva Shin para caçar alguns demônios, porque acredita que ele deve lutar contra inimigos fortes. Agora ele explica que os demônios nascem quando os animais comuns não conseguem controlar a energia mágica que flui através deles. Isso os leva a ficarem furiosos, e também pode acontecer com humanos, embora seja bastante raro. Há muito tempo, um humano que se transformou em demônio quase destruiu sua nação. Mas, felizmente, Merlin o derrotou, ganhando o título de Herói da Nação. Ele ensina a Shin o feitiço Search, que envolve espalhar a mana do corpo de uma pessoa em uma camada muito fina. Quando entra em contato com outras assinaturas mágicas, a mana reage e aponta a localização delas. Merlin diz que é preciso muito tempo e domínio sobre o controle da magia para conseguir isso, mas Shin o surpreende ao usá-la instantaneamente. Usando a magia de busca, ele é capaz de observar criaturas e pessoas de longe. E de repente, ele sente uma energia sinistra vindo de uma determinada direção. Merlin confirma que a energia está vindo de um demônio, e eles correm para o local onde o demônio está, exalando uma aura sombria. Shin saca sua espada sem hesitar e se lança contra o demônio, usando sua espada que vibra em nível ultrassônico e botas a jato para se movimentar com habilidade. Ele leva apenas alguns segundos para matar o demônio. Merlin não pôde nem mesmo avisá-lo sobre os perigos. No momento em que Shin mata o demônio, ele só consegue ficar ali sem palavras. Shin pergunta a Shin se ele fez um bom trabalho, e ele diz que talvez tenha batido o recorde mundial de caça ao demônio mais rápida. Ele então pergunta ao garoto com que tipo de magia ele encantou sua espada. Shin ignora a pergunta, não querendo revelar que tem lembranças de sua vida passada. No entanto, mal sabe ele que Merlin e os outros já suspeitam que ele veio de um mundo alternativo. No dia seguinte, ele recebe um treinamento de combate brutal com Michael. Após o treinamento, Merlin o leva para as montanhas, onde lhe revela que ele não é seu neto verdadeiro, e que foi encontrado nos destroços de um ataque de demônios. Shin pergunta sobre seus pais, mas Merlin explica que foram feridos irreconhecivelmente. Shin lembra pouco daquele dia e já aceitou. Ele diz a Merlin que considera ele, Michael e Melinda sua família, pois o criaram. Isso faz Merlin chorar como um bebê. No seu aniversário de 15 anos, há uma festa para celebrar sua ascensão à masculinidade. Há convidados especiais na festa, como Uncle Dizeon e seus guardas Christina e Siegfried. Eles perguntam a Shin seus planos quando adulto. Ele quer explorar uma cidade próxima, pois nunca saiu da floresta e não tem objetivo. Christina sugere que ele entre nos Cavaleiros Reais ou seja caçador de demônios. Todos continuam dando sugestões, e então Shin revela que não sabe como usar dinheiro, o que deixa todos atônitos. Acontece que Merlin só lhe ensinou magia e nada mais, mas o velho sábio acha que isso vai dar certo de alguma forma. Shin então usa seu feitiço especial chamado Gate, que lhe permite ir para outro lugar usando os princípios de um buraco de minhoca. Ele transporta todos para a natureza selvagem para um teste de magia, e Merlin explica como será perigoso para Shin exibir seu último feitiço, na floresta. Merlin diz a eles para se prepararem e instrui Shin a mostrar seu feitiço. Shin começa imaginando o fogo de um gás combustível e adicionando mais oxigênio do que o normal. O resultado é uma chama azul que choca a todos, mas isso é apenas o começo.
Shin então adiciona hidrogênio e comprime a enorme bola de fogo em um único ponto antes de atirá-la em uma colina próxima. A explosão resultante é como uma mini bomba nuclear, o que é suficiente para assustar a todos, especialmente Melinda. Essa demonstração leva o grupo a concluir que será muito arriscado deixar um grande talento como Shin à solta. Zeon observa que ele poderia alterar o equilíbrio das nações, fazendo com que todos os reis o procurassem. Ele sugere que Shin se matricule em uma academia de magia, mas Merlin não gosta da ideia, pois assim, Shin se tornaria parte do patrimônio de sua nação. Acontece que Zeon é o rei do reino de Earlshide, e apenas Shin não tem ideia de sua posição. Christina é uma guarda real, e Siegfried é um mago que acompanha o rei. E até mesmo Michael é o comandante aposentado dos Cavaleiros Reais. Shin fica chocado com seu círculo social de alto nível, e Zeon lhe conta como conheceu Merlin. Ele era apenas um estudante quando o humano demonoide causou estragos em sua nação. Quando ele estava prestes a ser morto pelo demônio, Merlin e Melinda apareceram usando a magia dele com sua habilidade Magic Gear. Eles derrotaram o demônio juntos. Shin não consegue acreditar que eles já estiveram na mesma festa, e fica atônito quando ouve que eles eram, na verdade, um casal. Zeon então diz a Shin que ele poderá aprender como o mundo funciona, e fazer alguns amigos se entrar para a Magic Academy. Ele lhe garante que se trata de uma meritocracia rigorosa, e que não há espaço para privilégios de influência e nobreza. Merlin também percebe que não pode manter Shin preso com ele para sempre, e concorda em deixá-lo entrar para a Magic Academy. Alguns dias depois, Shin, junto com Merlin e Melinda, parte para a capital para seu exame de admissão. Logo eles chegam ao posto de controle da capital, e o guarda se assusta quando vê as identidades de Merlin, o sábio, e Melinda, a guru. A notícia de sua chegada se espalha como fogo pela cidade. Então eles correm para sua mansão, onde são recebidos por toneladas de empregadas e mordomos. Shin vai ao mercado e se diverte explorando as coisas, mas acaba se perdendo em um beco. De repente, ele ouve os gritos de uma garota sendo assediada por 3 aventureiros. Shin, enojado com o comportamento deles, intervém. Um dos rapazes tenta bater nele, mas ele é muito lento para Shin e se esquiva facilmente. Ele derruba o homem no chão em um instante e derruba o segundo com um chute rápido. O terceiro rapaz rapidamente pega um punhal e corre em direção a Shin, mas ele simplesmente intercepta o punhal com a mão, derrubando o homem com um soco rápido. Depois disso, uma garota pergunta se ele está machucado em algum lugar, mas Shin revela que está bem. A amiga dela também vem agradecer a Shin, e ele se apaixona por ela à primeira vista. Em um café, as garotas se apresentam como Maria e Cecilian. Então, ele descobre que elas também estão fazendo o exame de admissão da Magic Academy como ele, e se tornam amigas. Maria, que é super fã dos heróis, especialmente de Melita, começa a falar sobre eles, e sobre como o filho deles também está entrando na academia. De repente, Shin fica desconfortável, e não querendo revelar sua identidade, decide pagar as bebidas antes de ir embora. No dia do exame, Shin tenta se orientar no quadro de avisos, mas um nobre rude tenta agarrá-lo pelo ombro. Ele torce o braço como medida de segurança, mas o garoto irritado chamado Kurt Reitzburg começa a se aproveitar da posição de sua família e ameaça Shin. Felizmente, o príncipe herdeiro August aparece e o lembra da punição por usar sua posição como nobre na escola, colocando-o em seu lugar. Kirk decide simplesmente ir embora, pois ninguém quer ter nenhum tipo de rixa com a família real. Shin fica chocado ao descobrir que é filho do rei de Zeon, já que o considera como um tio. Ele chama August de primo, o que faz com que August ria da maneira como ele se dirige casualmente ao príncipe herdeiro, mas parece não se importar com isso. Todos eles fazem o exame escrito para entrar na sala, e depois, passam para o teste prático. Shin fica empolgado ao ver outro mago realizar magia, mas fica chocado quando um garoto começa a cantar. Ele conjura uma pequena chama, mas todos parecem impressionados, exceto Shin, que fica mortificado. O próximo candidato não se sai melhor, nem o próximo, e Shin só pode assistir desapontado. Quando chega a sua vez, a instrutora diz para ele controlar seus poderes, pois o rei a avisou. Shin minimiza seus poderes, mas ainda destrói a sala. O resultado sai, e Shin e August passam. Eles vão buscar os uniformes, que a recepcionista diz terem magia defensiva. Ela pede para não encantarem os uniformes sozinhos. Shin pergunta se Melita pode fazer isso, e ela concorda. Ela acrescenta que ele foi o melhor colocado no exame de admissão, e por isso, tem que fazer um discurso na cerimônia de entrada. Shin imediatamente tenta empurrar o dever para August, mas ele não consegue. Mas dessa vez, August joga bem suas cartas, lembrando-o da regra que impede a nobreza de ter privilégios. À noite, Shin decide sobrescrever o encantamento da escola com uma caneta especial, e inventa seu próprio encantamento, que não apenas atua como defesa, mas também permite a cura automática e a conversão de magia em energia cinética. Satisfeito com sua conquista, ele grita de empolgação, chamando a atenção de Melita, que fica tão chocada que no dia seguinte, faz Shin prometer que não revelará que encantou seu próprio uniforme. Na cerimônia de entrada, o nome de Shin é chamado para seu discurso, e as meninas finalmente percebem quem ele é. Elas já haviam conhecido o herói. Elas já haviam conhecido o filho do herói sobre o qual estavam falando.
Shin faz seu discurso com calma, enquanto Kurt transborda de raiva e ódio. Shin, August e a bela dupla são colocados na classe S. Depois da aula, Cecilian revela que está sendo perseguida por um homem cuja família tem uma classificação superior à dela. Shin fica feliz por terem lhe contado, mas logo descobre que o homem é Kurt. Ele entra e tenta agarrar Cecilian à força, mas Shin o impede. Ele revela que eles estão noivos, então Shin pensa em se afastar. Mas ao vê-la tremendo de medo, ele promete protegê-la. Ela lhe diz que nunca concordou com o noivado, e que ele deveria parar de forçá-la. Ele a lembra que seu pai pode fazer com que ela pague por sua rebeldia. Mas então, August intervém, e Anne, tendo ouvido suas ameaças, promete relatar a situação ao rei. Ele consegue fazer com que Kurt vá embora, e começa a provocar Shin por se exibir na frente de uma garota bonita como Cecilian. Shin decide que eles devem voltar para casa com ele, já que Kurt pode fazer algo novamente. Maria concorda imediatamente, pois é uma oportunidade de conhecer seu ídolo. August decide acompanhá-los também, o que significa que seus acompanhantes Julius e Thor também devem vir. Em casa, Shin apresenta cada um de seus amigos aos avós. Depois, ele explica sua situação e pede permissão para sobrescrever o encantamento no uniforme de Cecilian. Melita então pergunta a Cecilian se ela é digna do compromisso que Shin planeja assumir com ela. Embora Shin não pense muito nisso, Melita explica que, quando Shin encantar seu uniforme, ele se tornará um tesouro nacional que poderá ser vendido por uma quantia inacreditável. Cecilian então começa a soluçar e revela que errou ao se aproveitar da bondade dele para com uma estranha. Como ela, decide recusar a ajuda e ir embora, mas Melita a impede. Ela incentiva sua honestidade e permite que Shin reencante seu uniforme. O rei também faz com que todos jurem não contar a ninguém sobre seu encantamento, já que todos os militares certamente gostariam de experimentar. No final, Shin acaba encantando as roupas de todos, exceto Maria, que não quer o peso de possuir um tesouro nacional. No dia seguinte, Shin usa sua magia de busca para mantê-la segura enquanto a acompanha até a escola. Ela o aprecia, mas o romance matinal deles se torna um problema para Maria na escola, classe. A garota chamada Alice Corner explica que estava tão empolgada com seu primeiro dia de aula que não conseguia dormir. Isso deixa Shin questionando por que o sistema mundial permite que uma criança de 15 anos seja adulta. O professor chega e imediatamente os leva para um passeio pela escola. Ele lhes conta sobre os diferentes clubes de criação de magia, poções e musculação, e os aconselha a entrar em um deles. Julius admira o clube de musculação, mas não pode se associar. Porém, August permite sua inscrição para se livrar dos acompanhantes. Quando perguntam a Shin sobre qual clube entrar, ele não sabe. August sugere que forme seu próprio clube, e o professor apoia. A classe apoia rapidamente, mas Thor faz uma pergunta importante. Qual seria o objetivo do clube? Alice sugere que Shin fale dos heróis, mas o professor diz que já há um fã-clube. Eles decidem aprender magia avançada com Shin e chamam o clube de Ultimate Magic Study Group. No dia seguinte na escola, descobrem que Kurt está de castigo. Shin pergunta por que ele é agressivo, e explicam que ele mudou ao frequentar o laboratório do Sr. Kurt, Strom. O Sr. Strom, professor de magia do ensino médio, tinha olho para talento. Mas exceto Kurt, ninguém se associava a ele por seu comportamento duvidoso. Cecilian está triste porque, sem Kurt, Shin não precisa mais ser seu príncipe encantado até a escola. Porém, ela se anima ao saber que ele ainda quer acompanhá-la, fazendo-a corar. Shin diz que sente más intenções com sua magia de busca, mas todos se surpreendem. Ele explica que o poder mágico dos demônios é sinistro e que pessoas más têm vibrações semelhantes. Lynne pergunta se ele já caçou um demônio, e ele confirma. Todos ficam chocados, ainda mais ao saber que ele tinha 10 anos quando matou sozinho o urso demonizado de 3 metros. Do lado de fora do refeitório, Shin sente uma presença demoníaca, que se revela ser Kurt, que se aproxima deles e os ataca imediatamente com sua magia de chamas. A barreira de Shin mal consegue se manter, então ele diz ao grupo para ativar seus uniformes com mana. As mãos de Shin estão queimadas devido à intensidade do calor, mas sua cura automática entra em ação para lhe proporcionar um pouco de relaxamento. Eles se dão conta de que Kurt está lutando por suas vidas, então se preparam para lutar. Kurt emana uma aura negativa enquanto vira um demônio. Shin pede a August que leve os outros para um local seguro enquanto segura Kurt. August se irrita por não serem vistos como capazes de lutar, mas Shin diz que é para a segurança deles. August concorda e leva todos para um local seguro. Sem distrações, Shin ativa suas chamas azuis, pronto para a luta. Kurt ataca explosivamente enquanto Shin se esquiva com seu equipamento. Ele tenta desacelerar Kurt, mas suas pequenas chamas causam muito mais danos do que o previsto. Kurt se recupera e começa a xingar Shin, surpreendendo-o completamente. Como não se supõe que os demonoides sejam capazes de falar e raciocinar, ele continua a atacá-lo, mas Shin se esquiva de todos os ataques voando no ar, fora de seu alcance. Ele então usa magia de relâmpago em Kurt,
e embora cause algum dano, não é o suficiente para deter Kurt, que continua a se enfurecer, enquanto Shin tenta pensar em uma maneira de salvar esse pobre aluno da morte. Logo, seus poderes mágicos começam a se acumular a uma taxa tão alta que ele começa a se autodestruir. Percebendo que o raio da explosão destruiria a escola, Shin pega sua lâmina ultrassônica e corre em direção a ele, evitando seus ataques antes de matá-lo. Ele cai de joelhos ao perceber que acabou de matar uma pessoa. No entanto, seus amigos chegam, espantados com o fato de Shin ter saído vitorioso contra um demônio. Shutram, que foi responsável por transformar Kurt. Seu pupilo em um demônio, agora está de olho em Shin, que olha fixamente para a janela. Com a chegada de August, ele revela que as circunstâncias da transformação de Kurt são absurdas, e August concorda. Kurt não tinha conhecimento mágico para lançar um feitiço que o transformasse em demônio. Ele deduz que foi induzido artificialmente, já que manteve seus sentidos, diferente de um demônio normal. Conclui que pode ter sido usado em experimentos humanos. Mais tarde, ao chegarem em casa, encontram o rei e seu assistente esperando por Shin, que recebe uma honra de primeiro mérito por evitar uma crise. Ele fica surpreso, mas Merlin confronta Dizeon, que rapidamente explica que o incidente já havia se espalhado por todo o país e que negar o prêmio de herói a ele não agradaria as massas. Ele mais uma vez promete manter Shin fora dos assuntos políticos, deixando Merlin sem escolha, a não ser concordar. No dia seguinte, Shin se torna o assunto da cidade, o que faz com que andar por aí seja bastante desconfortável, pois todas as garotas também estão de olho nele. Mas a presença de Sicilian faz pensar que ele foi levado. Enquanto isso, na escola, todos querem entrar no clube do Shin, então, o professor quer limitar o número de alunos. Ele decide que o requisito mínimo é usar outro espaço de armazenamento dimensional. No fim, só 2 alunos passaram. Mark Bean, filho de um ferreiro, e Olivia Stone, amiga de infância, cuja família tem uma lanchonete. Acontece que Alice e as senhoras são grandes fãs de sua lanchonete, então Olivia promete reservar uma mesa para elas. Shin também revela que gostaria de ter uma arma personalizada, mas Mark lhe diz que mal consegue fazer uma faca no momento, então Shin terá que esperar. Mark acha que uma espada para matar demônios deve ser excepcional, mas Shin explica que usou uma espada comum, encantada para vibrar em velocidade ultrassônica, mas como elas são finas, quebram facilmente. Então ele explica que quer fazer alguns ajustes. Yuri, sua colega de classe e encantadora, comenta como o talento de Shin é excepcional, mas ele a encoraja. Ele se oferece para apresentá-la a Melita, e ela rapidamente aceita a oferta. Depois disso, Stryfram é levado para ser interrogado pela Ordem dos Cavaleiros. No entanto, fica claro que ele está sob forte suspeita. Depois de ser cercado e incapaz de provar sua inocência, ele abandona o ato, revelando sua verdadeira natureza vil. Ele explica que tem conduzido experimentos humanos e que agora que eles terminaram, ele está pronto para fugir. O grupo se depara com a cena da batalha, com Shitrom no centro de tudo. Quando ele começa a confessar que demonizou Kurt, Shin o ataca com sua espada e chama. Simultaneamente, ele bloqueia o ataque e consegue se esquivar de todos os golpes, enquanto Shin continua a cortar, mas não chega a lugar algum com seus golpes de espada. Ele usa a magia da terra para colocá-lo no ar em uma posição praticamente inescapável. No entanto, Shitram pode usar magia de flutuação. Shin inesperadamente se levanta em direção a ele com seu equipamento e acerta um golpe. Ele segue com chamas intensamente quentes, levando Shrum a empurrá-lo para trás com um poderoso impulso. Infelizmente, seus óculos se quebram e todos descobrem que ele é um demônio com perfeito controle da razão. Ele se vangloria de ter chegado a um ponto em que os humanos não passam de brinquedos. Isso enfurece Shin, que lança um ataque impulsivo. Shrum acha que errou, mas na verdade, ele estava apenas ganhando tempo para ativar um feitiço devastador ao concentrar a luz do sol. Shin ativa o feitiço, e dezenas de feixes de luz solar concentrada perfuram o telhado e atingem Shrum, resultando em uma enorme explosão. Quando a explosão diminui, Shin descobre que os arredores se transformaram em vidro por causa do calor da luz solar. Luz solar concentrada. Apesar dos danos, ele duvida da sobrevivência do Shiptran. Agradece ao mago da corte Rupert Olbram e ao comandante Dominic Gaster pela ajuda. Perguntam sobre o feitiço, mas nem o mago entende sua explicação. No dia seguinte, Shin e amigos visitam a ferraria da família de Mark. Todos estão alegres, mas Shin ainda está triste porque acredita que Strom ainda está vivo. August fica chocado ao ouvir isso, e Shin explica que seu ataque que concentrou a luz do sol criou crateras de vidro no chão e não houve explosões. Ele acha que a enorme explosão foi causada por Shrum para distraí-los, e assim, poder escapar com segurança. August acha que essa teoria faz sentido, então pede a Shin que peça tudo o que quiser na ferraria, e a família real pagará a conta para ele. O príncipe diz que, como Shin é o único que pode lutar contra Strutram, eles precisam equipá-lo com o melhor equipamento. Eles logo chegam à ferraria, onde Mark e Olivia estão esperando para recebê-los. As meninas levam Olivia para uma conversa de meninas enquanto os meninos entram na ferraria. O pai de Mark não está feliz com tantas pessoas entrando em sua oficina.
Mas quando August se apresenta, ele imediatamente se ajoelha junto com todos os seus trabalhadores. Depois disso, August apresenta Shin a ele. E ele se apavora mais uma vez ao saber que é o neto do grande sábio e o novo herói. Ele está ansioso para fazer uma arma para um herói como ele. E Shin lhe conta os detalhes do pedido. Depois disso, eles saem da ferraria e descobrem que Cecilian e Maria estão cansados de Olivia. Shin então dá uma olhada na oficina e pergunta se eles também vendem outras coisas. Mark lhe diz que o segundo andar da loja vende utensílios domésticos e o terceiro andar tem acessórios. Shin imediatamente pergunta a Cecilian se ela gostaria de comprar alguns acessórios, e ela fica vermelha, pensando que ele vai comprar um anel para ela. No entanto, tudo o que ele queria era comprar um acessório que ele pudesse encantar com magia defensiva para a segurança dela, e ela fica desanimada com isso. Incomodado com a reação dela e com os olhares de julgamento de seus amigos, Shin leva Cecilian para comprar acessórios imediatamente. Ela pede a ele que escolha um para ela, e ele escolhe um anel caro. Ele o coloca em seu dedo médio e segura sua mão, enquanto diz que esse anel a manterá segura em seu lugar. Alguns dias depois, Shin está vestido para a cerimônia de premiação. Ele é apresentado à corte real e aplaudido por nobres de alto escalão. O rei lhe confere a medalha, e em seguida, anuncia à corte que Shin não deve ser usado para fins militares ou políticos. Ele explica que a consequência da quebra do acordo foi a partida de Merlin e sua família de sua nação. No dia seguinte, Shin surpreende a todos ao chegar à escola com sua magia de portal. Ele explica que teve de escapar da multidão de fãs em sua casa. Ele explica a uma curiosa Lynne como o conceito de seu portal consiste em reduzir a distância entre dois locais, em vez de um teletransporte regular. É claro que ela não entende. Então ele a encoraja revelando que o próprio Merlin não consegue entender o conceito. Ele então sugere que o grupo suba de nível, já que a capital está se tornando menos segura. Ele explica que primeiro eles precisam saber a quantidade de magia que cada um tem. Ao contrário da crença comum de que os feitiços de nível mais alto precisam de encantamentos. Shid observa que tudo se resume à quantidade de magia que é o combustível para os feitiços. Primeiro, ele examina a barreira de Maria, que parece muito fina. Ele então pede a Cecilian que faça uma barreira, usando o acessório encantado que ele lhe deu. Quando ela o faz, a barreira fica mais espessa e firme, pois o anel foi encantado com o controle preciso da magia dele. Shin decide demonstrar a quantidade de magia que consegue controlar para o grupo, mas a densidade é tão forte que quase todos sufocam com a pressão. Shin diz a eles que, até que consigam atingir esse nível de controle mágico, eles não terão nenhuma chance de lutar contra os demônios. Mais tarde, ele leva todos para sua casa, e seus amigos ficam muito animados em conhecer o lendário sábio e o guru. Shin explica aos avós que havia outra multidão em frente ao portão da escola. E Merlin ri, dizendo a ele que esse é o preço de ser uma celebridade. Ele então descobre que Shin está treinando seus amigos em seu clube de estudos agora. Os alunos perguntam a Merlin se foi ele quem ensinou a Shin os estranhos feitiços mágicos que ele usa, e ele responde que apenas lhe ensinou o básico, e o garoto reinventou a magia por si mesmo. Merlin diz que normalmente os mágicos se concentram em visualizar o resultado de seu feitiço, mas Shin se concentra no processo. Ele pergunta aos alunos se eles sabem como o fogo queima, mas eles não sabem nada sobre combustão. Merlin não sabe, mas sabe que seu neto faz perguntas curiosas, e assim aprimora sua magia. De repente, Merlin usa o portal, surpreendendo Shin. O sábio ri, dizendo que foi difícil, mas entendeu e dominou o feitiço. Diz que Shin não é o único que pode usar essa magia. Merlin acredita que se alguém entender bem os princípios e visualizar o processo com precisão, poderá fazer mágica semelhante, e todos ganham uma centelha de confiança. Lynne levou essa confiança para a prática, e no dia seguinte, ela chega à escola coberta de hematomas e com o cabelo queimado. Shin pergunta a ela o que aconteceu, e ela responde que estava praticando o controle mágico, mas que se descontrolou e resultou em uma pequena explosão. Shin está preocupado com ela, mas Lynne diz que isso não é novidade para ela, pois seu pai é o mago da corte. Mais tarde, Shin e seus amigos vão até Mark Smith, e o primeiro protótipo de suas espadas especiais está pronto. Basta puxar o gatilho para que a lâmina seja ejetada do punho, e uma nova lâmina possa ser inserida ali. Tony, o cara que deu essa ideia a Shin, fica bastante impressionado com o desempenho, assim como August. Ele pergunta a Shin se ele se importará se eles usarem as espadas especiais em seu exército. August especifica que não está falando sobre a lâmina ultrassônica, mas sobre a espada com lâminas substituíveis. Ele acha que, com isso, eles podem manter o orçamento militar baixo e aumentar sua força, o que será necessário em breve, pois há chances de guerra com um Império Bluskia vizinho. Outros alunos também sabem disso, e acreditam que, se a guerra se prolongar, eles também se alistarão. August diz para não se preocuparem e garante a Shin que o país cumprirá sua promessa e não o levará à guerra. Mas Shin diz que, mesmo não sendo recrutado, não ficará parado se seus amigos estiverem em perigo e lutará para protegê-los. Enquanto isso, Shitrom sobreviveu e já iniciou seus planos. Ele usa seus subordinados para instigar o imperador do Império Blustvia a guerrear com o reino Earlshide, proclamando que,
Eles já estão enfrentando problemas com os demônios. No entanto, quando as forças do Império atacam o reino Earlshide, eles descobrem que seus inimigos estavam prontos para eles. O exército de Blustia perde muito na guerra, e em seguida, o Imperador recebe a notícia de que demônios foram vistos em sua capital. O Imperador se retira imediatamente, mas quando chega à capital, ela já foi devastada pelos demônios sob o comando de Shroom. Quando o Imperador chega à sala do trono, encontra Shroom esperando por ele. Ele declara que queria matá-lo pessoalmente, e antes que o rei pudesse pedir ajuda, Shroom o prende com magia e o leva ao esquecimento. Logo, Lord Gaster e Rupert chegam à capital para derrotar o Imperador de uma vez por todas. Mas, em vez disso, eles são recebidos por um grupo liderado por Shroom e seu exército de demônios. Eles relatam ao rei, que percebe um problema maior que a guerra. O reino de Earlshide está em alerta máximo, e a escola melhora as habilidades de combate. Anuncia-se um treinamento com a Ordem dos Cavaleiros. A turma entra em depressão, pois cavaleiros e magos não se dão bem. Os cavaleiros chamam os magos de brotos por serem fracos, e os magos chamam os cavaleiros de cérebros musculosos por serem físicos. Shin tenta mostrar a importância de se complementarem, mas é atacado por se encaixar em ambas as categorias. Ao revelar que foi treinado por Michael, um santo da espada, todos se agitam. No fim, ele não consegue convencê-los a trabalhar juntos no exercício. Eles devem exterminar os demônios na floresta. Todos estão reunidos do lado de fora dos portões da cidade, e Shin está em uma equipe com August, Cecilian e Maria. Imediatamente após a chegada dos Mags, eles começam a falar mal do suposto herói Shin, que eles acham que vai atrasá-los no carrinho. Todos se apresentam e Shin pergunta se eles já lutaram contra um demônio antes, mas eles imediatamente interpretam sua pergunta como uma declaração ofensiva. Ele diz que não trabalharem juntos era a morte certa. Mas os cavaleiros se gabam de suas habilidades. Quando August interrompe, fingem concordar em cooperar. Mesmo sem acreditar, ele instrui Shin a não derrotar demônios, para que os cavaleiros mostrem suas habilidades e vejam que são inúteis sem o mago. Ao chegarem, são recebidos por Christina e Siegfried. Shin pede que não briguem, mas não dá para evitar. Maria e as cavaleiras se divertem com Siegfried, enquanto os outros fazem o mesmo com Christina. Shin não sabia que tinham tantos fãs, mas August diz que são populares por serem fortes para proteger o rei. August explica aos supervisores o acordo de deixar os cavaleiros lutarem sozinhos no início. E eles aprovam porque sabem que são fortes para proteger o rei. Será bom para os cavaleiros conhecerem seus limites. Logo no início, os cavaleiros mantêm a guarda alta, apesar de Shin dizer que não há nenhum demônio por perto. Quando ele encontra um demônio, Siegfried os instrui a se prepararem para a batalha. O javali furioso avança, mas Shin só consegue pensar em como ele teria sido saboroso se não tivesse sido demonizado. Os cavaleiros se mantêm firmes, apesar do tamanho do demônio. Seus ataques são inúteis. O demônio é rápido demais. Ele destrói a formação e volta para acabar. Shin se aproxima e decapita o monstro com um golpe. Eles recebem uma grande repreensão. Christina os faz perceber sua fraqueza. Cecilian cura as feridas, e todos concordam em trabalhar juntos. Eles tratam Cecilian como deusa, irritando Shin e a cavaleira, que quer trabalhar em conjunto. Eu nunca fui tratada como uma princesa. Alguns cavaleiros avisaram que mais de 100 demônios estavam a caminho. Shin se ofereceu corajosamente para enfrentá-los sozinho. Ele pediu que os outros dessem espaço para que ele pudesse lançar seu poderoso feitiço de bomba atômica. Todos ficaram assustados ao ver um imponente demônio classe catástrofe liderando o grupo. Com determinação, Shin lançou uma explosão devastadora que arrasou a floresta e destruiu todos os obstáculos no caminho. Finalmente, testemunhar a magia de Shin deixa todos impressionados. A mulher continua a se desculpar por sua grosseria anterior. Ela pede desculpas a Cecilian. Pensando que eles são um casal, ambos começam a corar e deixam bem óbvio para todos ao redor que estão apaixonados. Logo depois disso, o grupo finalmente começa a trabalhar como uma equipe. Eles encontram um demônio urso, e enquanto os cavaleiros formam a primeira linha de defesa, os magos começam a atacar o urso com bolas de fogo. O demônio urso fica agitado e distraído com o fogo, dando aos cavaleiros a chance de atacá-lo. Shin os defende dos ataques do urso usando uma barreira mágica, e os cavaleiros o atacam por todos os lados e acabam com ele. Cecilian estende a mão para curá-los depois disso, e os cavaleiros ainda se apaixonam por ela, apesar de saberem que ela pertence a outro homem. Siegfried e Christina ficam impressionados com a melhora do trabalho em equipe, e então, Siegfried pergunta a Shin qual é a razão por trás da melhora de seus amigos, porque eles são iguais aos magos da corte em termos de poder. Shin explica que eles formaram um grupo de estudo para praticar magia como ele aprendeu com Merlin, enquanto ele também os ensina a visualizar as coisas corretamente. Siegfried está curioso sobre o grupo de estudo e quer aprender com Shin também, mas August o impede. Ele alega que, como é membro do exército, aprender a magia de Shin será uma violação da promessa que fizeram a Merlin. Além disso, como a magia do Shin é muito forte, ela pode destruir o mundo se cair nas mãos erradas.
August até mesmo dá um sermão em Shin para que ele tome cuidado para não espalhar ainda mais seu conhecimento mágico. Siegfried aceita da advertência, e em seguida, solicita que lhe seja permitido ao menos praticar o básico, conforme ensinado por Merlin. August diz a ele que é ridiculamente simples, e que tudo o que ele precisa fazer é praticar seu controle mágico todos os dias, o que o tornará mais forte com o tempo. Siegfried acha difícil de acreditar, então August chama Cecilian e Maria para demonstrar o progresso deles. Ele pede a elas que criem barreiras mágicas como Shin as ensinou, e elas o fazem. Suas barreiras mágicas são muito grossas e resistentes, e Siegfried acha isso inacreditável. August diz que isso é fácil ao praticar o controle mágico diariamente, e Maria diz que ele ainda é muito mais fino do que o escudo de Shin. Ela ri, dizendo que nunca alcançarão o nível do neto do sábio. Mas Siegfried diz para ela acreditar em si mesma, pois é especial. Suas palavras tiram Maria de sua cabeça. Siegfried declara que praticará controle mágico. Shin se pergunta sobre seus amigos nos grupos. Em outro ponto da floresta, Mark, Olivia, Tony e Julius estão com cavaleiros. Um cavaleiro é particularmente hostil com Tony porque eles eram amigos no ensino médio, mas depois Tony o deixou e entrou para a Magician Academy. De repente, um demônio lobo os ataca, e o cavaleiro corre para enfrentá-lo sozinho, apesar do aviso do supervisor de que não é seguro. Outros cavaleiros também correm à frente, mas mais demônios lobos os atacam. Os cavaleiros estão em apuros agora, mas Tony e outros mágicos os ajudam, abatendo os demônios à distância. O supervisor fica atônito quando vê que os demônios foram completamente destruídos, e que apenas crateras foram deixadas no chão. Tony se aproxima de seu antigo amigo, que ainda lhe dá um gelo. Seus amigos perguntam se há outro motivo para essa hostilidade, e Tony pensa um pouco antes de perceber outra coisa. O cavaleiro aqui tinha uma queda por uma garota, mas ela confessou ao Tony, e eles namoraram por um curto período, o que o irritou ainda mais. Outro grupo é formado por Lin, Alice, Yuri e Thor. Os cavaleiros fazem todo tipo de comentário misógino para provocá-las. No entanto, quando são atacados por um grupo de pequenos demônios caninos, eles revelam o quanto são patéticos. As meninas perdem a paciência ao verem a fraqueza deles e cuidam dos demônios com sua magia. A magia de Lin fica fora de controle e explode repentinamente, causando danos também ao grupo. Mais tarde, todos se reúnem de volta ao portão da cidade, e Shin encontra o grupo de Lin com os cabelos emaranhados e descobre que eles não conseguiam controlar seus poderes. Ele também vê o rompimento entre Tony e seu antigo amigo. Outros alunos perguntam a Shin o que aconteceu do lado dele, e Maria diz que Shin e Cecilian estavam flertando um com o outro durante a missão. Os dois coram com isso, mas Maria deixa de lado as piadas e diz que, com o apoio de Shin, o treinamento deles foi muito bom. Auguste sobe ao palco com isso, e diz que todos em seu grupo de estudo, exceto Shin, serão colocados sob supervisão nacional assim que se formarem. Ele acredita que eles formarão uma unidade especial diretamente sob seu controle, mas, mesmo assim, outras nações podem tentar colocá-los do seu lado. Shin pede desculpas a seus amigos por mudar suas vidas tão drasticamente, mas eles estão realmente felizes com isso. Eles acham maravilhoso o fato de terem uma garantia de emprego de elite antes mesmo de se formarem. Todos pedem a Shin que os ensine ainda mais, e ele percebe que, se eles vão se tornar uma unidade especial capaz de salvar o mundo, precisam ser muito mais fortes. Alguns dias depois, Shin leva as meninas de seu grupo de estudo para praticar sua magia nas montanhas áridas. A demonstração de poder delas é assustadora, e August comenta que é quase como um exercício ao vivo da National Magic Division. Shin diz a ele que os trouxe para esse local porque está bastante familiarizado com ele, e que ninguém estará aqui para observá-los. Após o término do treinamento, August se dirige a todos e conta algumas novas informações sobre os demônios. Ele afirma que ainda é um segredo de Estado, mas todas as pessoas aqui não se qualificam mais como cidadãos comuns. Quando a guerra com os demônios começar, eles serão uma parte importante do exército e devem saber o máximo possível sobre seus inimigos. August então revela que, no momento, os demônios estão causando estragos no Império Blusfia e causaram danos irreparáveis a cidades e vilarejos, e tanto nobres quanto plebeus foram massacrados. Apesar de saber disso, o reino de Earl Shada não pode entrar em guerra com os demônios sem a devida preparação. E o pior de tudo é que o número de demônios continua crescendo. Shin tem certeza de que Strem está por trás de tudo isso e sabe que, se tiverem que enfrentá-lo adequadamente, precisarão tomar medidas extras. Então, ele diz a seus amigos que eles organizarão um campo de treinamento em breve. Ele diz que organizarão o treinamento e as aulas práticas nessa cadeia de montanhas, e que devem procurar um lugar para ficar e relaxar nas proximidades. Depois de colocar todas as ideias na mesa, Maria sugere que eles vão para a casa de Cecilian, porque a família dela tem uma fonte termal. Shin gosta da ideia e concorda imediatamente com ela. Mais tarde, ele conta aos avós sobre o acampamento de treinamento e eles o apoiam. No entanto, Melito quer saber quem os está supervisionando. Shin pergunta a ela qual é a necessidade disso, e ela grita com ele que meninos e meninas adolescentes não podem ficar sozinhos sob o mesmo teto sem supervisão. Embora pareça antiquada, ela só está fazendo isso para se voluntariar para ser a supervisora e se divertir nas fontes termais, e Merlin decide acompanhá-la. Na manhã seguinte, Merlin e Melita chegam ao portão da escola,
onde os alunos estão prontos para o campo de treinamento. Eles viajam em carruagens com arreios especiais que proporcionam ar-condicionado e alívio da fadiga. Shin não sabia disso, e se surpreende ao saber que Melita as inventou. A senhora idosa elogia Melita por criar equipamentos mágicos inovadores. Shin e Merlin se preparam para a paz, não para a guerra. Shin sente demônios por perto enquanto seus amigos veem comerciantes cercados por lobos. Querendo ajudar, eles decidem a ordem com palitos. Lynn é escolhida e afasta os lobos com um feitiço de vento, salvando os comerciantes. Shin lhe diz que se ela controlar um pouco seu poder mágico, poderá liberar seu feitiço mais rapidamente. Logo depois disso, eles chegam à cidade de águas termais de Claude, e chegam à mansão de Sicilian. O gerente e os empregados de Sicilian dão as boas-vindas a todos, e já aceitaram Shin como seu futuro genro. Mais tarde, eles dão um mergulho na água quente, e Merlin agradece aos garotos por terem se tornado amigos de Shin, já que ele nunca teve amigos da sua idade antes de vir para a academia. Em troca, August agradece a Merlin, dizendo que ele também nunca teve um amigo que o tratasse informalmente antes de brilhar. Ele fica feliz que Shin o trate como ele quer, e outros também se juntam para dar seus testemunhos sobre o impacto que Shin teve em suas vidas. Na manhã seguinte, todos começam o treinamento de controle de magia, sob a supervisão de Merlin. Ele lhes dá conselhos personalizados de acordo com seu desempenho, e como sempre, Lynn libera muita magia que não consegue controlar. Dessa vez, Merlin diz a ela para parar e protege todos de serem pegos em sua explosão. Depois disso, Melita também dá aos alunos algumas palestras sobre equipamentos mágicos e técnicas de canto. Em seguida, Shin os leva para a cordilheira para o treinamento prático, e os alunos lançam feitiços mágicos, sem entoar cânticos. Mélida acha que eles já são fortes o suficiente para colocar o departamento de magia fora de serviço, mas Shin e Merlin acham que eles ainda precisam melhorar. Shin sabe que, se tiverem que lutar contra um exército de demônios liderado por Shikron, todos aqui, inclusive ele, precisam se fortalecer. No entanto, os outros não levam a sério suas palavras e imediatamente erguem suas barreiras mágicas para se protegerem da onda de choque do novo feitiço que Shin vai experimentar. Ele primeiro visualiza um gás altamente combustível para criar bolas de fogo azuis, e depois as combina em uma bola de fogo gigante. Depois, ele cria um tornado ao redor da bola de fogo e a aponta. Shin usava esse feitiço como ataque amplo, mas agora quer controlar sua direção para danos pontuais. Ele libera o ataque quando seu poder e controle estão perfeitos, destruindo tudo no caminho. Shin fica feliz com a técnica, mas Melita o acerta com força com seu leque. Enquanto o chama de tolo, ela pergunta por que diabos ele precisava de uma técnica poderosa o suficiente para destruir 3 colinas seguidas. Shin diz nervosamente que não achava que seria tão poderosa, mas ela não está satisfeita com sua resposta. Os outros alunos também estão apavorados com o poder dele, e ninguém acredita quando Shin tenta lhes dizer que não é nada demais. A turma é dispensada, e enquanto todos estão voltando para casa, August pede a Shin que use o feitiço do portão e o leve para A. O objetivo é que ele possa se atualizar sobre a situação da guerra. Shin concorda e o leva ao castelo, onde uma garota loira e mal-humorada está esperando pelo príncipe. August fica nervoso ao vê-la, e depois diz a Shin que a garota é sua financiadora Ellie. Ela se apresenta a Shin educadamente, e depois começa a atacar August por ter ido ao acampamento e tê-la deixado sozinha. A irmã mais nova de August, May, também chega nesse momento e concorda totalmente com sua futura cunhada, embora ela não sinta tanta falta do irmão. Ela está chateada com ele porque ele está acampando com o guru Melita, que é seu ídolo. August a provoca, e May fica chateada, mas quando percebe Shin, fica ainda mais nervosa. Ela se apresenta a ele como a grande fã de Melita, e Shin a acha fofa. August pergunta às duas garotas o que elas estão fazendo aqui, e elas declaram que estão indo com ele para o campo de treinamento. Ele não está pronto para levá-los ao local, pois o considera perigoso, e grita que eles nunca terão permissão do rei. Ele se engana imediatamente quando seu pai lhe diz para levar sua noiva e irmã mais nova para o acampamento. Enquanto August fica perturbado com isso, Shin apenas ri porque vai se divertir provocando-o mais tarde. Shin os leva para a cidade das fontes termais, usando um portão, e May fica super animada ao ver que eles estão em uma cidade completamente diferente. Em segundos, August a repreende por ter se entusiasmado demais, e Shin estende a mão para ela. May a pega, e August diz a ela para ouvir tudo o que Shin diz, e não se afastar dele. Em seguida, ele se volta para Ellie e lhe diz que ela pode ficar no acampamento, mas que não haverá ninguém para mimá-la aqui. Ela responde que não há problema, pois está aqui apenas para garantir que não haja nenhuma distração na vida dele aqui. Shin acha que Ellie está com ciúmes das garotas que estão com eles no acampamento, mas ela responde que não está preocupada com as garotas. A causa de sua preocupação é na verdade Shin, porque a cada momento que ela passa com August, ele só fala sobre ele. Shin fica imediatamente enojado com a ideia de Ellie imaginar que algo está acontecendo entre ele e August. No entanto, o príncipe tem jeito com as palavras, e diz aos amigos que ela é a única pessoa para ele.
Para ele, Shin é um amigo homem com quem ele pode andar livremente, e como essa é uma experiência nova, às vezes ele se deixa levar. Ellie fica comovida com as palavras dele e decide parar de ficar com raiva de August. Eles vão a um restaurante para comer, e August conta a ela que Shin já tem uma namorada, e ele fica nervoso. August diz a ele para deixar de ser um covarde e deixar clara sua posição com Cecilian, pois é óbvio para todos que os dois estão apaixonados. Amor mútuo. Shin ainda duvida e pergunta o que acontece se sua observação estiver errada e seu relacionamento com Cecilian piorar. August pergunta se ele está feliz com a situação atual e se ele espera que uma garota declare seus sentimentos primeiro por covardia. Shin fica cheio de dúvidas e mesmo ao voltar para a mansão, está perdido em pensamentos. Ellie e May falam a Cecilian que Shin só falava dela no caminho e que são um casal bonito. As duas coram ao ouvir isso, e Shin tenta calar as meninas. Depois, Ellie e May cumprimentam o antigo casal poderoso. May fica nervosa ao ver Melita, e Shin diz que a garota é sua fã. Ela se aproxima de May e a acha linda. Melita diz que gostaria que Shin tivesse sido tão adorável em sua infância também, mas ele era apenas um encrenqueiro que nunca podia ser deixado em paz. Todos concordam com ela, e desejam que seus filhos não sejam tão problemáticos quanto ele. Shin está desanimado, mas então Cecilian diz que não concorda com eles. Ela afirma que os filhos deles certamente serão maravilhosos e, imediatamente, fica vermelha ao perceber o que acabou de dizer. Enquanto todos a provocam por planejar tão longe no futuro, Cecilian fica confusa e foge. August diz a Shin que isso deve deixar claro que Cecilian está realmente interessada nele e que ele tem que concordar com ele agora. Mais tarde, naquela noite, quando Shin está fazendo uma caminhada, ele encontra Cecilian sentada sozinha. Ele se aproxima dela, mas nenhum dos dois sabe sobre o que falar. Depois de um tempo de constrangimento, Cecilian pede desculpas pelas palavras impensadas que disse antes e Shin responde que ficou um pouco feliz em ouvir isso. Depois disso, eles começam a relembrar o primeiro encontro e Shin admite que na primeira vez que a viu, sentiu um raio atingir seu coração. Ela responde timidamente que também achava que ele era um homem muito bonito. Ao ouvir isso, Shin finalmente tem coragem suficiente para declarar seu amor a Cecilian, e ela começa a chorar de alegria ao ouvir isso. Ela responde que também o ama e Shin pede que ela se torne sua namorada. Ela concorda e se aproximam para um beijo. Mas amigos bisbilhotam e caem, impedindo o beijo. Além dos amigos, os avós testemunham que ele virou um homem. Ele declara que ele e Cecilian estão namorando. E o empresário de Cecilian surge dos arbustos para parabenizá-los. August também parabeniza Shin, mas pede que ele não fique tão envolvido com o romance a ponto de negligenciar o treinamento. Shin pergunta por que ele o preparou para isso. E August responde que é porque é um tropo geral nas histórias que um homem que adia sua confissão por causa da guerra nunca sobrevive para fazê-la. No dia seguinte, todos chegam à praia, e Shin lhes diz que não estão aqui para se divertir, mas para treinar. O treinamento é apenas uma bola de praia para o serviço de fãs padrão, mas podem usar magia. Alice lança a bola alto e pula atrás dela com um feitiço de reforço. Ela bate na bola com força, mas Olivia a recebe. Thor prepara para Tony acertar com magia de vento. August levanta com vento, e Lin acerta com feitiço de chama. A bola em chamas vai direto para Yuri, que tenta usar um escudo de água, mas não consegue parar a bola, e concede o primeiro ponto para sua equipe. Enquanto todos os outros também estão animados para jogar, Shin se pergunta se é tão fácil se tornar bom no vôlei. De repente, um tiro de fogo vem em direção a Ellie e May, mas Merlin rapidamente o bloqueia, usando sua barreira mágica, e salva as meninas, enquanto Melina dá um sermão nos culpados por trás do tiro perdido. Merlin acha que o jogo é bom para treinar controle, e pede que joguem de novo. Após jogarem o dia todo, eles se reúnem na mansão à noite. Shin descobre que todos já conheciam August e Eli aos 5 anos. A realeza e a nobreza fazem festas quando seus filhos completam 5 anos e convidam crianças da mesma idade. Eles falam sobre festas, romances e relacionamentos quando Shin percebe algo e conta a todos, para se acalmarem. Melita então entra no quarto e diz para todos dormirem cedo, pois amanhã haverá treino. As luzes estão apagadas, e todos estão escondidos em suas camas. Eles quase conseguem escapar, mas Shin e Cecilian acabam juntos na mesma cama, e ela não consegue controlar seus gemidos e a respiração devido ao toque dele. Melita descobre o que aconteceu, e todos acabam sendo repreendidos por ela. Na manhã seguinte, os dois pombinhos se encontram no corredor e ficam vermelhos ao se lembrarem dos momentos quentes da noite passada. Shin tenta desviar a conversa dizendo que eles devem ir tomar o café da manhã. Mas antes disso, Cecilian tem um pedido favorito para ele. Ela quer que ele conheça seus pais e declare seu relacionamento a eles antes que seu pai saia para trabalhar. Shin acha que essa é uma boa ideia, mas assim que está na frente dos pais de Cecilian, ele fica sem palavras.
Ele reúne coragem e diz que está namorando a filha deles e quer pedir bênçãos. Shin teme a reação dos pais dela, mas o pai de Cecilian segura suas mãos e agradece por escolher sua filha. Shin fica surpreso, mas a mãe de Cecilian pede ao marido que se acalme. Ela quer fazer uma pergunta a Shin antes de aceitá-lo como namorado. Ela diz que eles são uma família nobre e que não se pode permitir que uma filha de uma família nobre namore sem estar noiva de seu amante. Ela pergunta a Shin se ele está pronto para ficar noivo dela, e ele afirma isso com confiança. Ambos os pais de Cecilian o aceitam como seu namorado. Logo depois disso, eles voltam para as montanhas para treinar, e encontram Tony e Thor jogando bolas de fogo continuamente. Ellie fica chocada ao ver isso, mas Shin lhe diz que isso é apenas um aquecimento. Merlin se aproxima dela e de May, e pergunta se elas também estão interessadas em treinar um pouco. Ellie se recusa porque não tem nenhum talento para magia, mas May está interessada. Merlin inicia a aula com um pouco de controle básico de magia, e descobre que May tem muito potencial. Tanto Merlin quanto Melita a elogiam, e isso deixa todas as meninas com inveja. Lynne decide que não perderá para ninguém, e concentra sua magia, mas mais uma vez, ela exagera e explode. Depois disso, Shin decide criar um novo tipo de magia, e seus amigos se escondem atrás de barreiras mágicas porque não confiam que seus experimentos sejam seguros para eles. Quando Shin pega uma pedra, eles reforçam suas barreiras mágicas, mas ele lhes diz que não precisam se preocupar porque ele não está criando magia ofensiva agora. Shin então libera uma grande quantidade de magia e começa a despejá-la na pedra. Ele usa seu novo feitiço e a pedra flutua. Shin exclama que foi um sucesso e todos ficam incrédulos. Pedem que explique, e Shin diz que é magia de levitação. Ninguém entende o jargão moderno, mas concordam que foi incrível. Ele avisa que isso foi só um teaser e que o verdadeiro show ainda vai começar. Shin lança o feitiço antigravitacional em si mesmo e flutua no ar, e em seguida, usa a magia do vento para se movimentar. Ele ri porque, apesar de ainda não conseguir controlá-la totalmente, é divertido, e todos os outros ficam atônitos. Shin se abaixa e diz que, como Shaktram também usava esse tipo de magia flutuante, ele a desenvolveu para combatê-lo. Mais tarde naquela noite, Shin conta aos avós que está noivo de Cecilian. Eles ficam surpresos com essa notícia repentina, e Shin pede desculpas por não tê-los informado antes. Cecilian tenta defendê-lo e assumir a culpa, mas Melita e Merlin não têm nenhum problema com isso. Pelo contrário, eles esperavam que isso acontecesse mais cedo ou mais tarde. No entanto, antes de tornar público o noivado, Melita quer conhecer os pais de Cecilian, então eles imediatamente os visitam. Merlin e Alita revelam que não têm laços de sangue com Shin. Queriam informar os pais de Cecilian, pois acham que aceitaram Shin por ser neto deles. O pai de Cecilian responde que está desapontado com Merlin e Melita por subestimarem sua família. Diz que aceitaram o noivado não por Shin ser neto deles, mas porque ele valoriza Cecilian e a mantém segura. Shin e seus avós ficam muito felizes ao ouvir isso e agradecem aos pais de Cecilian. Depois disso, Shin agradece aos avós por tê-lo criado bem, e ambos se emocionam ao ouvir que, alguns dias depois, Shin apresenta novas roupas a todos os membros do grupo. Essas novas roupas têm encantamentos avançados de defesa, opções de camuflagem e controle de temperatura. Todos percebem que seus uniformes agora estão além do nível do National Treasure. Shin comenta que não colocou encantamento nas botas porque é algo complicado de se fazer. Apenas August nota que os uniformes são para o treinamento perigoso que ocorrerá hoje. Todos começam a entrar em pânico, e Shin explica que eles terão um treinamento de combate real, onde enfrentarão um demônio da classe Catástrofe. Ninguém está confiante de que conseguirá fazer isso, mas Shin garante que eles já são fortes o suficiente, e além disso, seus uniformes garantirão que eles não se machuquem gravemente. Mii reclama que também quer se juntar a eles, mas August a proíbe, pois o treinamento de hoje é realmente perigoso. Como a garota não para de reclamar, Shin tem uma ideia. Ele cria um telefone primitivo usando copos de papel e seda de aranha demoníaca, e o testa falando com May. Depois de entrar em outra sala, ele lhe diz que ela pode continuar praticando o uso do telefone enquanto todos estão treinando. De repente, Melita chega ao local onde May estava, e assim que vê o telefone, ataca Shin por ter criado algo fora deste mundo novamente. Ele se cansa da irritação dela, pendura o telefone em uma estátua e foge com seus amigos. Eles entram na floresta, e Cecilian usa magia sensorial para identificar a localização de um demônio de classe catastrófica. É um leão que foi demonizado. Shin menciona que ele é lento, mas muito forte. Cecilian sugere que eles façam ataques à distância, e ele a elogia por essa ideia. Os solteiros não gostam do flerte entre eles, então Shin decide se concentrar no trabalho. Julius, Yuri, Mark, Cecilian e Olivia são os que formam a equipe para enfrentar o leão demônio.
August está preocupado com eles, mas Shin tem confiança de que eles são realmente fortes. Demônio. O leão os percebe, e Shin dá a ordem para que se preparem. Todos ativam sua magia, e ao sinal de Shin, atiram em direção ao leão demônio. Quando os ataques de vários elementos atingem o leão por todos os lados, ele percebe que está ferrado. Uma explosão gigante sacode toda a floresta, e Shin percebe que enviar 5 pessoas para lutar contra um mero demônio de nível catástrofe foi um exagero, pois agora há apenas uma cratera onde o demônio costumava estar. Shin diz que se os lutadores de apoio conseguem, os principais podem derrotar um demônio desse nível sozinhos. Então, todos enfrentarão um demônio do nível catástrofe individualmente. Tony aprendeu a usar a lâmina ultrassônica com Shin, impressionando a todos. Mais tarde, Shin se veste bem para sua festa de noivado. Cecilian chega ao quarto e ele não tira os olhos dela. Eles se perdem nos olhos um do outro. A mãe de Cecilian chega e diz para descerem, pois os convidados esperam. São calorosamente recebidos por amigos e família. Até o rei está lá para parabenizá-los. Mais tarde, Shin e Cecilian vão à varanda. Ele tira um anel do bolso e a pede em casamento. Cecilian lhe oferece a mão e ele coloca o anel em seu dedo, e com isso, eles finalmente se beijam. No dia seguinte, Shin ensina todo o seu grupo a voar. Ele simplesmente lança a magia antigravitacional neles, e eles usam a magia do vento para controlar o voo. Ele também inventou o alto-falante, e o conecta ao telefone que criou anteriormente para informar seus amigos para descerem. Pois agora, é hora de o segundo grupo voar no ar. Enquanto isso, no Império Blusia, Shutran e seu exército de demônios destruíram cidades e vilarejos. Ele recebe a notícia de seus tenentes, Zest e Miúria. Miúria reflete sobre como o esquadrão de Zest atacou comerciantes, tornando os alimentos escassos e caros, enquanto os nobres viviam no luxo. As pessoas comuns passaram fome, e Shrum usou seu ressentimento para transformá-las em demônios. Esses demônios então massacraram a nobreza e destruíram cidades próximas, levando o império à ruína. Miria não está totalmente de acordo com a maneira de Shrum fazer as coisas. Embora compreenda o ódio dele pelos nobres, ela não gosta do fato de muitos plebeus terem perdido a vida em sua guerra. Logo depois disso, Shrum convoca uma reunião de todos os demônios sob seu controle. Ele os agradece por terem destruído o Império Blasphia, e os demônios se alegram. No entanto, Shrum afirma que seu objetivo era derrubar o Império, e agora que isso aconteceu, ele não tem mais nada a fazer. Os demônios não gostam de ouvir isso, e declaram que devem continuar conquistando os reinos vizinhos e dominando o mundo. Strum diz que eles podem fazer o que quiserem, mas ele não compartilha das ambições deles. Um demônio decide partir por conta própria, e Strum diz a ele que tem toda a liberdade para fazer isso. Ele motiva os demônios a novas aventuras. Miúria, curiosa, pergunta por que Shrum odeia o Império, já que era um duque respeitado. Shrem conta sua história. 2 anos atrás, ele era um humano comum, vivendo tranquilamente. Contudo, um evento inesperado mudou sua vida, iniciando uma jornada desafiadora que moldou seu destino profundamente. Ele era um duque, mas apesar de sua posição nobre, frequentemente se misturava com as pessoas comuns e as ajudava na agricultura. Seu território estava prosperando sob suas políticas visionárias, e sua esposa logo daria à luz seu primeiro filho. No entanto, por causa de suas políticas favoráveis aos plebeus, Shrem fez muitos inimigos, incluindo o homem que mais tarde se tornaria o imperador do Império Blusia. Os nobres não estavam satisfeitos com o aumento da riqueza e da influência de Shrem. Então, o futuro imperador sugeriu um plano. Ele pediu aos nobres que convocassem Shrem para a capital e o mantivessem aqui o máximo de tempo possível, e durante esse tempo, ele provocaria sua queda. Logo depois disso, Shrem recebeu uma carta de outros nobres dizendo que também estavam ansiosos para adotar suas políticas brandas. Ele ficou muito feliz ao ler a carta, e decidiu visitar a reunião que estavam realizando sobre as políticas. Sua esposa estava preocupada porque sabia que alguns nobres tinham inveja de seu marido. Mas Chitron era um dos melhores magos de todo o Império, e estava confiante de que poderia lidar com qualquer coisa. Alguns dias depois que Shrom deixou seu território, as pessoas começaram a desaparecer de repente, e os nobres plantaram rumores de que elas haviam sido sequestradas e vendidas como escravas pelo duque. Cada vez mais pessoas começaram a acreditar nos rumores que retratavam Shrem como um vilão. Semanas depois, encenaram um sequestro, e a falsa polícia mostrou meninas sequestradas em uma carroça de Shrem. Isso enfureceu o público, que decidiu agir. Incendiaram a mansão de Shrum com sua esposa grávida dentro. Quando Shrum voltou, ficou arrasado ao ver sua casa em chamas. Ele ficou completamente devastado ao encontrar sua esposa sem vida. Com lágrimas nos olhos, ele perguntou por que foram tão cruéis. Foi considerado culpado de sequestro e venda de escravos, com evidências apresentadas pela polícia imperial. Strum percebeu a conspiração dos nobres contra ele. Ele perdeu a cabeça, amaldiçoando a polícia, o povo e o império por tamanha injustiça cometida. Ele foi dominado por sua tristeza e raiva.
e a energia negra começou a se espalhar ao seu redor. Charme declarou que destruiria o povo e o império, e então se transformou em um demônio. Apenas com sua transformação em demônio, ele liberou energia suficiente para destruir completamente sua cidade. Strem riu ao final da destruição e jurou que destruiria o Império Blusvia, desde o imperador até o último plebeu. Depois de ouvir sua história, Zest acha que, como o mestre deles atingiu seu objetivo de destruir o Império, ele precisa de outra coisa para fazer agora. É por isso que ele diz ao seu assistente para atacar um pequeno reino perto de Earlshide, pois isso forçaria Shin a sair e lutar contra eles. Enquanto isso, na capital de Earlshide, a cerimônia de coroação do príncipe August está sendo realizada quando, de repente, um mensageiro chega com a notícia de que demônios foram vistos perto da fronteira. O público entra em pânico ao ouvir isso, mas August diz a eles para se acalmarem, pois eles têm uma unidade especial que é perfeitamente capaz de acabar com os demônios. Ele então chama Shin para subir ao palco com ele, e o apresenta ao público como o novo herói que impediu um ataque de demônios na Magic Academy. August diz que eles ficaram mais fortes graças a ele, e, em seguida, tira a capa para revelar o uniforme de batalha que está usando por baixo dela. Ele então diz a Shin para se dirigir ao público e fazer uma apresentação que acalme seus corações. E também pede que ele crie um nome legal para o grupo. A primeira parte do pedido é fácil, mas Shin tem dificuldades para encontrar um nome, então ele declara que eles são os Ultimate Magicians, o que todo mundo acha digno de nota. Com isso, Shin lança a magia flutuante em todos, e eles voam em direção à fronteira para cuidar dos demônios. Neste momento, no pequeno reino vizinho, o comandante dos cavaleiros e seus soldados percebem uma horda de demônios vindo em sua direção. Ele percebe que seu país está condenado porque eles não são fortes o suficiente para enfrentar os demônios, e mesmo que enviem um pedido de apoio ao reino de Earlshide, levará uma semana para que os reforços cheguem. Ele convoca todos os magos disponíveis e ordena que eles usem sua barreira mágica para defender as paredes do castelo dos ataques dos demônios. Eles bloqueiam a primeira onda de ataques demoníacos com o equipamento especial de defesa. Enquanto isso, Shin e seu grupo voam para o reino vizinho, e ele ainda se incomoda com o nome Ultimate Magicians, sabendo que é tarde para mudar. August o provoca, mas Lin acha o nome bom. Maria se aproxima e diz estar nervosa por enfrentar um demônio, mas Shin a anima, dizendo que ela é mais forte que ele. Um demônio agora. Ele então pede a Sicilian que fique para trás e cuide dos feridos em vez de lutar. Quanto aos outros, Shin diz a eles para formarem duplas e derrubarem os demônios um de cada vez. Logo o reino aparece e parece que já está sendo sitiado pelos demônios. Os demônios continuam a explodir a cidade com ataques, brincando com os civis que estão correndo para salvar suas vidas. Quando uma dupla de demônios está prestes a matar uma mulher e sua filha, Shin lhe dá um chute no rosto e o faz voar. O parceiro do demônio fica furioso com ele por tentar lutar contra eles, e diz a Shin que um mero humano como ele não pode enfrentá-los. Ele saca sua arma e começa a liberar sua magia, mas então ele se irrita ao ver Shin carregando o canhão de chamas azul. Com apenas um tiro, Shin aniquila o demônio, e enquanto isso, Thor cuida do segundo. Depois disso, eles ajudam a mãe e a filha a se levantarem e as indicam a direção do centro de resgate. Shin fica furioso quando olha ao redor e vê morte e destruição por toda parte. Mas então ele percebe August e Maria em uma torre alta. August se dirige ao povo do país e diz que eles são reforços do reino de Earlshide e que estão aqui para protegê-los dos demônios. Em seguida, ele chama os demônios e diz a eles que desistam em silêncio porque estão enfrentando o novo herói, Shin, que é famoso por matar demônios sozinho. As pessoas ficam felizes, mas os demônios estão mais ansiosos para lutar. O grupo se divide em pares e se espalha pela cidade. Shin diz a Sicilian para ir ao centro de resgate e curar as pessoas, e ela pede cuidado. Ninguém percebe que Zest está por perto para testar Shin. Enquanto isso, Alice e Lin se juntam e encontram seu alvo. Usando o feitiço de busca, elas se deparam com um demônio que caçou um grupo de cavaleiros sem muita dificuldade. O demônio zomba delas por serem mais achatadas do que uma prancha de surf, e pergunta se elas estão aqui para brincar com bonecas Barbie ou algo assim. Isso enfurece Alice, e ela avança enquanto ativa sua magia de chamas. No entanto, Lin a atinge com um feitiço de água e apaga seu fogo, dizendo-lhe que não é hora de se deixar levar pelas emoções, pois estão lidando com um demônio. Alice se acalma e diz que lutará com paciência, mas Lin informa que o demônio já morreu. Ela o atingiu com um ataque de água, enquanto Alice estava distraída. De repente, ouvem um cavaleiro sendo torturado por um demônio. O demônio brinca e lança um ataque destrutivo, mas Lin e Alice chegam a tempo e bloqueiam com barreiras mágicas. Esse demônio chama Alice de mais lisa que a tela de um iPhone. Então ela o atinge com um feitiço de fogo que não deixa cinzas. Depois disso, ajudam o cavaleiro a se levantar, mas ele afirma que pode voltar sozinho ao centro de resgate. As meninas decidem competir entre si para ver quem consegue matar mais demônios. Em outro lugar, Julius bloqueia um demônio que enfrenta Thor, e quando um segundo demônio ataca,
Thor bloqueia. Thor ataca com uma barreira e lança uma lâmina de vento, ferindo o demônio. Ele pergunta se Estranho o comanda, mas o demônio ataca de novo. Thor usa suas lâminas de vento, fazendo o demônio se ajoelhar. Ele pergunta por que os demônios querem destruir o país, e o demônio diz que é de sua natureza destruir tudo. Ele grita que eles estavam cheios de ódio pela nobreza que os oprimia, e quando se transformaram em demônios, esses sentimentos explodiram e lhes deram o desejo de destruir tudo. Ele se prepara para lutar novamente, mas ele e seu parceiro são rapidamente derrotados. Em outro local, 2 demônios encurralaram alguns cavaleiros contra a parede, quando, de repente, um círculo mágico aparece sob um deles. O demônio azarado congela instantaneamente, e seu parceiro encontra Yuri em um telhado próximo. Ele está prestes a atacá-la, mas Tony se adianta com a lâmina ultrassônica e corta os 2 demônios com um único golpe. Ao mesmo tempo, outra equipe de demônios descobriu sobre o centro de resgate e decide atacar Raiguk lá. Mark está de guarda no local e, nervoso, segura uma espada para enfrentar os demônios. Um demônio corre em direção a ele, mas um enorme bloco de concreto o atinge e ele é esmagado por baixo dele. Olivia declara que protegerá seu namorado, e o segundo demônio tenta atacá-la, mas é incinerado por Mark, que declara que manterá sua namorada segura. O primeiro demônio se levanta enquanto os amaldiçoa, mas eles lançam um ataque combinado para derrotá-lo instantaneamente. Dentro do centro de resgate, Sicilian está se esforçando para curar o número cada vez maior de pessoas feridas. Enquanto isso, Shin está limpando o chão com os demônios e eliminando muitos deles a cada ataque. Eles o atacam por todos os lados, mas ele usa uma variedade de feitiços para aniquilá-los completamente. O assistente Zest estava espionando-o o tempo todo, e agora está suando porque Shin é muito mais forte do que ele poderia imaginar. Ele estava aqui para julgar sua fraqueza, mas agora acha que Shin é um monstro sem nenhum ponto fraco. Em outro local, August e Maria eliminaram todos os demônios próximos quando o líder dos demônios chega para enfrentá-los. O demônio acha que o príncipe é o chefe do grupo e quer matá-lo para assustar a todos. August ri ao dizer o nome de seu grupo, Ultimate Magicians, antes de dizer que não é o líder. No entanto, ele concorda que, se eliminarem o líder, os outros ficarão desmotivados, e ele fará isso com o líder dos demônios. Ele desafia o demônio a atacá-lo primeiro, mas Maria subitamente lança um ataque surpresa contra o demônio. Ele se defende com o ataque furtivo dela, usando 2 humanos como escudo. O demônio lança essas pessoas, e quando Maria tenta desviar, ele a acerta com um soco forte. A armadura especial absorve o dano, evitando ossos quebrados. O demônio a agarra e lança contra a parede, mas ela está bem. Apesar disso, ela insere sua magia no uniforme e as feridas em seu corpo começam a se curar. O demônio percebe isso e se dá conta de que as partes não cobertas pelo uniforme ainda estão vulneráveis. Maria diz a ele que é inútil, mesmo que ele tenha percebido isso, e o ataca com uma bola de fogo que resulta em uma enorme explosão. Ela não para e continua a bombardeá-lo com bolas de fogo, mas quando a fumaça se dissipa, ela descobre que o demônio está ileso. Ele usou uma ferramenta de defesa especial, obtida após derrotar magos do reino. August e Maria notam que a ferramenta é forte, e o demônio os provoca a lutar. Maria e August se olham e correm em direções opostas para flanqueá-lo. August ataca com magia de raio, mas o demônio bloqueia com a ferramenta, então Maria ataca do outro lado. Ele continua bloqueando ataques, mas logo perde confiança, pois os oponentes não se cansam. De repente, ele perde a concentração e sua barreira enfraquece. Ela se estilhaça, e ele é atingido pela bola de fogo de Maria quando o demônio se levanta. Depois, August o atinge com um feitiço de raio, criando um buraco circular em seu peito. O demônio morre com isso e August e Maria continuam com sua missão. O assistente Zest fica chocado quando descobre que não apenas Shin, mas toda a sua equipe é forte o suficiente para derrotar demônios, e ele se pergunta como eles podem lidar com ele. Até mesmo Zest e Miúria estavam escondidos do lado de fora do castelo, e também acham que Shin é poderoso demais para ser enfrentado por demônios comuns. Eles acham que não é sensato sacrificar mais tropas, mas tirá-los de lá não será fácil. É por isso que Miria se encarrega de distrair os magos e dar aos demônios uma chance de escapar. Ela derrete e explode a pesada porta que protege a cidade, e em seguida, causa grandes explosões por toda parte. Miúria domina os cavaleiros com facilidade, e está prestes a explodir o comandante deles no esquecimento também. Quando, de repente, Lynn e Alice chegam ao local. Elas bloqueiam o ataque de Miria usando suas barreiras, e dizem ao comandante dos cavaleiros para recuar, pois ele só vai atrasá-los. Miria interrompe seu ataque, e pergunta às meninas quem são elas. Elas fazem uma pose digna de vergonha, e declaram que são as melhores mágicas. Lynn ataca Miria com sua magia de relâmpago, mas ela é muito rápida e se esquiva facilmente do ataque. Alice a ataca em seguida, mas ela bloqueia seu ataque de fogo usando sua barreira mágica. Alice a ataca com a magia de fogo novamente, mas Miúria se esquiva e a ataca por trás.
Alice escapa sem muitos danos e se cura usando seu uniforme. Miria fica surpresa ao ver o uniforme e então Alice a ataca novamente. Ela contra-ataca com seus ataques, e quando Alice tenta se proteger deles, Miúria desliza por baixo dela e a derruba. Lynn tenta atacá-la, mas Miúria segura Alice como um escudo. Por outro lado, o assistente de Zest recebe uma mensagem de que o chefe está aqui. Ele imediatamente ordena que todos os demônios se retirem, mas eles se recusam a fazer isso. De repente, Shun chega e queima um deles com suas chamas azuis, incutindo terror no coração dos outros demônios e forçando-os a correr. Ele continua atacando-os enquanto eles fogem, mas então eles chegam aos telhados. Então, Shin usa sua magia flutuante para persegui-los, e em seguida, usa o ataque devastador de ponto exato para eliminá-los. Ele balança o raio devastador para destruir todos os demônios, escapando pulando a parede, mas é forçado a parar o ataque quando ele se aproxima de alguns cavaleiros. De repente, ele percebe enormes explosões à distância. Miúria está lutando contra Lin lá, e graças ao fato de ter Alice como refém, ela a derrota facilmente. Yuri e Tony também chegaram a Tyre e decidem apoiá-los. Yuri ataca Miria por trás, mas ela simplesmente leva Alice para o ataque. Alice usa sua barreira para, de alguma forma, se proteger do ataque. Mas isso não a impede de colidir de frente com Yuri. Eles são nocauteados, e Tony tenta protegê-los com sua lâmina ultrassônica. Ele a balança enquanto Miúria corre para ele, mas ela se esquiva facilmente do golpe e o desarma antes de quebrar sua barreira. Miúria lança um ataque devastador contra Tony a queima-roupa e o arremessa contra a parede. De repente, um raio vem em sua direção, mas ela se esquiva e derruba Lin, prendendo-a entre as pedras. Alice está de pé novamente e libera sua magia para atacar Miria. No entanto, ela aponta seu próximo ataque para Tony, e Alice é forçada a correr para defendê-lo enquanto usa sua barreira para desviar o ataque de Miúria. Ela é nocauteada quando um ataque de pedra atinge seu estômago. Agora só resta Yuria, e ela treme de medo quando Miria se aproxima dela. De repente, Shin chega lá e diz a Miria para parar. Ela obedece e espera por ele enquanto ele liberta Lin e a cura. Shin fica furioso ao ver seus amigos feridos e pede a Yuri que cuide deles. Miúria está curiosa para ver o quão forte ele é e vai em sua direção. Shin a ataca com sua lâmina ultrassônica, mas ela se esquiva facilmente e o envolve em uma prisão de pedra. Shin a atravessa, apenas para encontrar Miúria atacando-o. Ele bloqueia o ataque dela usando sua barreira, resultando em uma enorme explosão. É a vez de Shin contra-atacar, e Miria mal se esquiva de um golpe de sua lâmina ultrassônica. De repente, August e outros chegam para dar apoio a Shin, e Miúria percebe que essa é sua chance de escapar. Ela corre para longe de Shin, agarrando o rosto de Maria no caminho e esmagando-a no chão. Shin usa suas botas a jato para persegui-la, mas seu caminho é bloqueado por uma parede de gelo que foi lançada pelo assistente de Zest. Ele pede a Miúria que ataque os magos agora que eles estão cercados, e ela vai para o céu, coletando uma quantidade insana de poder mágico. Shin olha para seus amigos, que mal estão conseguindo se segurar, e pensa que todos eles morrerão se o ataque os atingir. Ele grita para que August proteja os outros no momento em que Miúria lança seu ataque destrutivo contra eles. Todos se esforçam ao máximo para se proteger, enquanto Shin usa todo o seu poder para criar uma barreira gigante para salvar a todos. Ele se esforça e empurra a explosão para cima, mas quando a fumaça se dissipa, ele descobre que os demônios se foram. Felizmente, todos os seus amigos ainda estão bem. Eles se reagrupam e pensam que a mulher demônio deve ter sido uma maga de alto nível, devido à sua força. August está confuso sobre o motivo por trás desse ataque e se pergunta o que Shroom está pensando. Shin acredita que foi bom o fato de ele não ter se envolvido pessoalmente nesse ataque. Caso contrário, as coisas teriam sido terríveis para eles. August diz a todos para resgatarem as pessoas e cuidarem dos demônios, mas aconselha-os a serem cautelosos desta vez. Shin e August vão para o centro de resgate e descobrem que as coisas estão muito sérias lá, além de Cecilian. Mark e Olivia também estão ocupados curando as pessoas feridas. Eles relatam que há muitos feridos e que Cecilian está curando os mais graves lá dentro. August decide chamar todos para ajudar no tratamento e pede a Shin que apoie sua namorada. Cecilian está quase sem magia, mas tenta salvar vidas. Logo, perde seus poderes e o tratamento é interrompido. Ela chora, incapaz de ajudar devido à gravidade dos ferimentos. De repente, começa a se despir, dizendo que suas roupas têm magia de cura, e se vesti-las no paciente, ele pode ser salvo. No entanto, Shin chega na hora certa e a cobre com seu casaco imediatamente. Ele diz a ela que seus ferimentos são graves demais para serem curados pelo uniforme ou por ela, mas acredita que ainda pode salvá-la. Shin usa uma grande quantidade de poder mágico para curar o homem, e fica impressionado com o fato de Cecilian ter conseguido mantê-lo vivo por tanto tempo, apesar de seus ferimentos graves. Ele cura os órgãos feridos, uma parte de cada vez, e logo o homem está fora de perigo. Enquanto a esposa do paciente agradece a Shin, Cecilian é dominado por um complexo de inferioridade. Quando eles saem da sala, ela agarra o uniforme de Shin, dizendo que ele é incrível demais, e que ela nunca poderá fazer o que ele faz. Ela começa a chorar dizendo que é tão inútil quanto a Sakura, e que sempre tem de contar com ele.
e ele lhe diz que isso não é verdade. Shin lhe diz que ela é a razão pela qual o homem ainda está vivo, e que ele não é o único. Ele aponta para as pessoas que ela salvou, e elas agradecem a Cecilian, chamando-a de santa. Depois disso, os Ultimate Magicians encontram o rei Swede, e ele os agradece por terem salvado seu reino. August diz ao rei que algumas coisas sobre esse incidente não o agradam, pois ele não tem ideia de por que Shroom atacaria uma nação tão pequena depois de destruir o império. Ele diz ao rei sueco que Shin já havia lutado contra Shroom antes, e o expulsou, e que isso deveria deixá-lo ciente do poder deles. É por isso que August quer formar uma aliança com o rei sueco, e ele concorda em ajudar Earlshide no futuro. Depois disso, o grupo se reúne, e Shin acha que eles devem estar prontos para outro ataque de demônios a qualquer momento. August estava pensando a mesma coisa, e eles declararam que protegeriam o mundo juntos. Logo depois disso, eles retornam à capital de Earlshide, usando o portão, e encontram um grupo de cavaleiros e magos esperando por eles. Eles dão uma festa para comemorar os Ultimate Magicians que expulsaram os demônios, e Shin fica com dor de cabeça ao ouvir o nome ridículo que ele inventou. Logo todos os outros também chegam para parabenizá-los por suas conquistas. August diz ao pai que tem um relatório sobre esse assunto, e conta a ele sobre a aliança com o rei sueco. Em seguida, ele pede a permissão de seu pai para entrar em contato com outras nações, para participar da aliança também. O rei permite que ele contate cada nação como embaixador, e Shin recebe permissão dos avós para se juntar a August. Mei e Ellie também vão, e apesar de August ser contra, o pai delas permite. No dia seguinte, os Ultimate Magicians partem para salvar o mundo dos demônios. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder mais vídeos gostosos como esse. Até logo!